Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Bom nós estarmos aqui. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. Só que como o texto ele é muito extenso, a gente pode ler do... Eu vou trabalhar todo o texto, mas a gente pode ler do versículo 24 em diante, para não ficar muito extenso. E eu vou discorrendo um pouco a respeito do texto. Para mim, assim, eu já comentei isso aqui, falar sobre família mexe muito comigo, né, e da responsabilidade que é sobre esse tema. Famílias perfeitas e imperfeitas, né? E houve um caso no Brasil, dentre vários, que me chamou muita atenção e que eu fiquei assim, muito abismado. Falei, como a gente pode chegar ao ponto de ter uma fachada de uma família abençoada e de que está tudo bem, e de repente explode uma bomba. Sabe, a gente corre um risco de ter cara de crente, de um povo abençoado, e às vezes não viver aquilo que nós fomos chamados para viver, e destoar. Às vezes a gente pode ter um comportamento, mas no nosso interior a gente não está vivendo. Isso é muito perigoso. E o caso que eu estou falando é da Flor de Lis, né? Uma igreja ali, uma família, né? Parecia estar tudo bem, uma família, você olhava, louvava, levantava a mão, olha o risco que a gente corre, levantar a mão, de louvar a Deus, de engrandecer, isso é tudo uma fachada, e de fato o nosso coração está distante de Deus, isso é muito perigoso, né? Que a gente possa, ainda mais no dia de hoje, né? Um dia que a gente, nos nossos dias, a gente vive num mundo dos fatos, onde as coisas acontecem, mas também tem aquele mundo do conto de fadas, do que, como a gente fala, está tudo bem, está tudo certo. Um mundo virtual, onde as pessoas cristãs postam coisas nas redes sociais que são abomináveis também. E ali a gente magoa, ali a gente comete crimes, as pessoas cometem crimes, e achando que elas estão invisíveis, quando na realidade mesmo as máquinas elas têm um endereço. Tem uma pessoa que está ali por trás, não é um robô, não é algo mecânico. Existem pessoas ali postando, comentando. Às vezes a gente posta um vídeo sorrindo, e às vezes por dentro a gente pode estar arrebentado. A gente pode estar triste. A gente é muito o ser humano, quando eu falo a gente, né? O ser humano, ele é assim. É muito fácil a gente maquiar as coisas. E eu não tenho acesso, o pastor Davi não tem acesso ao coração de ninguém, à mente de ninguém. Mas enquanto eu puder estar trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus, é uma coisa que eu tenho em mente, em sempre alertar a igreja, é a gente procurar viver de forma sincera com Deus. Verdadeiramente, buscar isso. Eu sei que é complicado, mas a gente buscar isso. Então, a gente corre um sério risco. A gente, como o pastor Davi, às vezes prega falando aqui que a gente é como se fosse uma linha tênue, né? Uma hora está tudo bem, uma hora está tudo mal. Uma hora você está legal, uma hora, como aconteceu na vida dessa mulher que a gente vai ver aqui. E as coisas são assim. A vida é assim. Tem hora que está tudo bem, tem hora que vem uma notícia, e aí muda todo o quadro. Tem hora que a saúde está legal, está em dia, às vezes vem uma notícia que não é muito boa. E a gente vive através desses desafios. E como lidar com isso? E como aguentar tudo isso? Como ter uma mente
né, o fator psicológico para aguentar tudo isso e suportar isso. As adversidades da vida, as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, os problemas. Então, é algo que, às vezes, quando a gente para ver, a gente está sob pressão, todos os dias. A gente está ali, naquela luta, e tem horas que você, meu Deus, o que está acontecendo? Tem hora que está tudo bem, mas tem hora que a gente está debaixo de uma pressão, sob uma pressão tão grande. E como ter uma mente, um equilíbrio nesses momentos, para a gente poder tirar forças para caminhar, para lutar, para acreditar, para ter esperança. E, às vezes, um fator que vai fazer também a diferença. Sou eu, é você, somos nós, uns com os outros. Muitas vezes, um abraço, uma palavra, uma ajuda material, enfim, como a gente vê acontecer aqui na igreja. Então, são coisas que vão acontecendo na nossa vida e a gente tem que ter, e na nossa família, dentro do âmbito familiar, e que a gente tem que ter esse discernimento e essa preocupação de que uma hora ou outra, uma coisa vai bem, outra hora vai mal, e a gente buscar esse equilíbrio para que a gente não possa sucumbir, a gente não possa ir à deriva, porque tem duas opções diante da dificuldade. Ou a gente joga a toalha e desiste de tudo, fica prostrado, desanima, ou a gente tem que arrumar um jeito de continuar, uma maneira de prosseguir, uma maneira de avançar. E eu tenho visto que eu já peguei um pouco disso também, eu já fui muito mimado também, fui criado pelos meus avós, então, eles por mais que seja difícil, mas o pai e a mãe, ele é protetor, ele quer muitas vezes, não quer deixar o filho às vezes passar uma luta, uma dificuldade, eu entendo, você não quer deixar passar a dificuldade que você passou, você não quer para os seus filhos, é válido isso, mas eu creio que nós estamos entrando numa geração, eu me coloco nela também, e eu acho que para frente, de pessoas, como que eu posso dizer, psicologicamente, quando sofrem alguma dificuldade ou alguma luta, para você ver o número de pessoas depressivas, com ansiedade, tantas coisas, no nosso dia a dia. Por quê? Por causa dessa pressão do mundo que a gente vive, e as pessoas estão ficando doentes. E isso começa desde pequeno. Cada um reage de uma forma diferente. Eu vou reagir diante de uma certa dificuldade de um jeito, de repente você de outra, ele de outra, ela de outra. Mas eu creio que a gente pode trabalhar isso de forma pedagógica no início. Às vezes a gente sofre quando a gente recebe um não. E o não, ele vem desde criança. Mas esse não, ele precisa ser um não pedagógico, para ensinar, para trazer maturidade, para que quando chegar num futuro, que essa pessoa começar a andar com as próprias pernas, num momento de dificuldade, ela se lembre que ela já passou por algumas situações, e que em algum momento, essa dificuldade, essa luta, ela vai passar. Amém? Então, porque, tipo assim, tem criança, eu fico pensando, não sei se o pastor Davi era assim, tem crianças na infância, né, quando a mãe diz um não, eu não posso comprar, às vezes a mãe não tinha, minha situação lá, olha, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro, e aí, faz o quê? O que a criança faz? Mary, você se jogava no chão quando era criança? Não. Tem criança que faz um biquinho, né, mas, beleza, mas tem criança, meu irmão, não sei em qual você vai se encaixar aí, mas tem criança, quando recebe um não, meu irmão, acabou. Meu irmão, ela, se puder te envergonhar, ela te envergonha, ela pula no chão, rola, bate de cabeça na parede, e não consegue, ela não consegue trabalhar isso. Você vê de criança. Então, no comportamento, a gente já vê que elas agem diferente.
diante de um não, diante de ali já provando ela ali como que ela, né, essa coisa do caráter que vai sendo formado na infância da pessoa. Então a gente vê várias situações. E é o que eu tenho visto. Pessoas, um número grande de pessoas com ansiedade, com depressão, doenças, né, psíquicas, e que vem assolando, e que a gente deve buscar a todo momento o equilíbrio. Eu sei que é complicado, tem hora que vem, acontece, e a pessoa não tem como dominar. Não dá. Existem coisas que fogem ao nosso controle. E aí, algo interessante que eu quero, a gente vai ler o texto, e que eu quero destacar no texto é isso. Essa questão do momento da pressão e no momento da dificuldade, a gente, opa, calma aí, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Porque, senão, meu irmão, a família, ela entra em colapso. E aí a gente vê estereótipos, famílias que, aos nossos olhos, seria a família perfeita, e a gente vê o que aconteceu dentro do âmbito dessa família que eu acabei de citar. Destruição, para mim, ato ali maligno, uma coisa abominável. E como o pastor Davi estava falando aqui, se não tratar, se você não identificar o problema e não tratar, não adianta só identificar o problema, mas se a gente for empurrando com a barriga, né, popularmente falando, grosso modo, lá na frente vai explodir. Na frente vai estourar alguma coisa. Não tem como, porque chega um momento que a coisa aflora. E não tem como, foge do controle. E daqui a pouco manda matar, daqui a pouco manda fazer, daqui a pouco manda... E aí acabou. Vamos ler o texto? Vou ler do versículo 24, porque o texto é muito grande. Diz assim a palavra de Deus. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olha, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse-lhe: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsa esperança? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu quando ela chegou. Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até ao chão. Então pegou o filho e saiu. Só até aí.
Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos estar trabalhando todo... Eu não li aqui do versículo 8, que eu queria ler, mas porque é muito extenso, né? A gente pode ficar um pouco maçante ler tudo, mas eu vou discorrer um pouco do que está acontecendo. Esse profeta Eliseu, ele passava muito por essa cidade, uma cidade chamada Sunem. Então, ali, essa mulher, ela praticava hospitalidade com esse profeta, com esse homem de Deus, né? E então, ela, vendo que esse profeta, esse homem de Deus, ele estava ali naquela, sabe, naquela correria, indo, voltando e tal, ela chama o seu marido e fala assim, olha, vamos construir um quartinho aqui para ele, vamos, né, botar uma lumináriazinha aqui para ele, vamos botar uma mesa para ele, uma cama para ele poder descansar, tenho visto que ele é um homem de Deus, um homem santo, vamos fazer isso, e assim foi feito. E aquele homem, eu creio que movido por um sentimento de gratidão, né, ele vai, o que a gente pode fazer por essa mulher? O que a gente pode fazer por ela? Chamou, perguntou, falou com ela, e aí? Ela, não, estou bem aqui no meio do meu povo, eu posso falar alguma coisa ao teu respeito, ir até o rei? O cara tinha acesso, o profeta na época era o cara. E ela, não, eu estou muito bem, eu estou tranquila, era uma mulher de posse, uma mulher rica. E ela, não, eu estou tranquilo, não preciso de nada, eu estou bem. E então, o profeta, ele se incomodou com isso, fala com o seu servo, mas não tem nada. O seu servo fala, tenho visto que ela não tem criança, ela não tem filho. E aí vem o profeta e fala, nesse tempo, nessa época, nesse período, ano que vem, você vai ter um filho nos seus braços. E ela fala para esse homem, olha, não coloque em mim esperanças falsas, ou não me iluda, vamos dizer assim. Eu fico pensando, de repente, essa mulher, ela, há algum tempo, tentara ter filhos e não conseguiu. De repente, ela já se frustrou, não sei, eu estou conjecturando, já durante esse período, porque ela não podia ter filho, assim como outras personagens que a gente vê na Bíblia. Então, aquilo para ela já deveria estar o quê? Já maçante passar por essa situação, se assim foi. E ela fala para o profeta, olha, por favor, não faça essas promessas que, né, falsas esperanças, eu vou ficar criando expectativa dentro de mim e tal. E assim foi feito, e ela foi profetizado, e ela concebeu, e ela teve um filho. Esse filho cresceu, e durante um período ele já começou a sair com seu pai, já ir para a fazenda, para trabalhar, aquela coisa toda. E em um determinado momento ele teve uma dor, né, uma dor na cabeça e tal, e gritou, falou com o pai pegou, pediu para um servo levá-lo para a mãe, leva para a mãe, levou para a mãe, e esse menino, ele veio a falecer. Ao meio-dia, diz a palavra de Deus, provavelmente morreu nos braços da mãe, ou na presença dela, e eu fico pensando, falo, meu Deus, ali está o milagre, porque foi um milagre, ela não podia engravidar, ali está a profecia, ali está o presente de Deus. Eu fico imaginando o período da gestação, eu fico imaginando o período de amamentação, daquela coisa de criança. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas, de repente, uma dor na cabeça, e acontece isso. E esse menino vem a falecer. E o que me chama a atenção é a atitude dessa mulher, é a postura dessa mulher, porque só pelo fato dessa mulher perder o seu filho nos seus braços, isso já poderia causar um trauma. Quantos aqui, de repente, já passou por isso? Eu ficava desesperado, falei, meu Deus, como que vai ser no dia que eu perder a minha avó? Que é aquela figura para mim que, falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu pensava no dia, é mole? Eu já ficava pensando no dia, porque é fato. Ou um dia eu não vou estar, ou um dia ela não vai estar. Ou os dois não vão estar. Não sei. Mas eu já ficava. E essa mulher, ela
passou por essa situação. Ou seja, esse período que não podia engravidar, imagina, para uma pessoa, de repente, passar por esse processo. Daqui a pouco engravida, tem um filho, o filho morre. Mas a atitude dessa mulher está lá no versículo, quero que vocês acompanhem comigo. Vamos ler do versículo 19. De repente, ele começou a chamar, pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou. O menino foi no colo, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Olha o que ela fez aí no versículo 21. Diz o texto que ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, eu preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. E ele perguntou, né? Mas por que hoje? Não é lua nova, não é dia de festa, nem sábado, não é nem dia de culto, nem de adoração. E ela respondeu, não se preocupe. O que me chama a atenção nessa passagem é o equilíbrio que essa mulher tem. Num momento como esse, de repente eu ia me desmanchar, eu não ia ter esse controle todo. Provavelmente esse homem não sabia o que estava acontecendo. Porque, por uma pergunta dessa, ele não sabia nem que o filho tinha morrido. E essa mulher, com esse fardo, com esse peso, ter uma postura dessa, uma atitude dessa, diante dessa dificuldade, ela não ficou prostrada. Ela foi buscar ajuda. Às vezes nós identificamos o problema, e é a primeira coisa que eu queria destacar no seio da família. Se existe algum problema, a primeira coisa, identifique o problema. E nesse caso, o problema estava bem nítido. O garoto tinha morrido. O garoto morreu. Esse era o problema. E foi identificado. Mas ela não ficou ali e falou, e agora? E não sei o quê, e vamos enterrar, Não. Ainda havia, dentro dessa mulher, uma fagulha de esperança. Havia nela ainda essa busca e essa certeza de que esse homem, esse profeta, ele poderia fazer alguma coisa por ela. E ela pega e vai. E ela vai. E o que me chama também a atenção é que, quando ela aparece, quando ela está surgindo, quando o profeta a vê, não é a sunamita? Fala para o seu servo, vai lá, vê como é que ela está. Pergunta para ela como que ela está, se está tudo bem com ela, com seu filho, com seu marido. Primeiro ela passa pelo marido. Consegue ali, como que eu posso dizer, não deixar transparecer aquilo que de fato estava borbulhando por dentro dela. Ela teve um equilíbrio emocional. Ali ela ficou ali, sabe, como que eu posso dizer, como uma mulher forte. Conseguiu passar, olha, não deu, eu tenho que ir lá, tenho que falar com o profeta. E foi. E depois ela vem, encontra com esse servo do profeta, Geazi. Vai tudo bem? E o que ela responde? Vai tudo bem. Vai tudo bem. É o que mais a gente escuta por aí. E o que eu faço também. Primeira coisa, quando eu vejo uma pessoa na rua, eu pergunto, e aí, tudo bem? E qual a resposta que a gente espera? Está tudo bem. Está tudo bem, é de praxe.
Quando a gente espera algo contrário, a gente fica. Uma vez eu fiquei surpreso, eu fiquei assim, abismado, porque eu dei um bom dia, eu esperava um bom dia. Aí o cara falou, não dou bom dia para ninguém, não. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu falei, meu irmão, eu sei que, o dia não está legal para você, mas pode melhorar, 24 horas e tal, o negócio pode melhorar ainda. Ele, não, mas eu não dou bom dia para ninguém, não. Eu falei, não, eu respeito você, tudo bem e tal. Às vezes eu esquecia, rapaz, eu passava por ele e dava bom dia. Para você ver, porque está no automático da gente. Eu já falou que não gosta de dar bom dia para ninguém. Eu fico dando bom dia, insistindo. Mas eu esquecia, porque está no nosso, sabe, é uma coisa que a gente vai repetindo tanto, que fica no automático da gente. E a gente, bom dia. E eu passava por ele, já sabia que ele não gostava, e eu dava bom dia. Eu falei, bom dia. Aí depois eu passava batido. Mas na primeira vez, foi um impacto para mim, que eu tive que parar. Eu tive que parar para falar com ele. Não é aquela coisa que a gente faz no dia a dia de, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E às vezes não está bem. Às vezes não está bem. E essa mulher, ela chega até o marido não, eu preciso ir até o profeta, mas não é dia de sábado, não é dia de lua nova, né? Você vai fazer, não, eu tenho que ir lá falar com ele. E foi, meu irmão. E foi, teve atitude, pegou, eu estou com um problema, eu vou resolver. Eu vou resolver esse problema. E partiu. Veio o servo, perguntou para ela, está tudo bem? Está tudo bem. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida que nem o servo, nem o marido vai resolver. Mas quando ela chega diante daquela pessoa que para ela poderia resolver o problema dela, sabe o que ela fez? Ela se desmanchou nos pés desse homem. Ela agarrou esse homem. Ali eu creio que ela deve ter se derramado diante do profeta ali, nos seus pés. Diz a palavra que ela estava nos seus pés. E o seu servo ainda tentou retirá-la. Mas aí o que ele falou? Deixa, porque ela está angustiada, está atribulada. Ou seja, ela estava ali, controlando, suportando, fazendo com que estava tudo bem, mas chegou no momento, chegou na hora, que ela se deparou com aquele que poderia resolver o problema dela, ela abre seu coração. Ela abre, ela é sincera. Olha, eu não pedi. Ela coloca diante dele a situação. Ela está ali, ela está angustiada. E ali aflora todo esse sentimento. Ela coloca para fora, transborda, porque tem hora que não dá. Tem hora que a gente não suporta. Tem uma... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem uma psicóloga da Unifesp, que ela vai dizer assim, a Denise Diniz: nosso organismo não foi feito para guardar mágoas e sentimentos ruins. Tanto o corpo quanto a mente vão pesando na medida em que eles se acumulam, e uma hora a panela de pressão transborda, na tentativa de aliviar o sofrimento. É um processo natural. Ou seja, é um pouquinho cada dia. Essa mulher, ela veio guardando, ela veio suportando, ela veio ali, ela veio, sabe, aquela pessoa que está firme, mas chega uma hora, meu irmão, chega uma hora que não dá. Chega uma hora que a gente, que explode, que transborda, como foi falado aqui. E aí, a primeira coisa eu já falei, identifique o problema. A segunda, busque ajuda. Às vezes não vai dar para eu resolver. Foge da minha capacidade, do meu controle. E às vezes a gente vai acumulando e vai guardando. E não chama ninguém para conversar, para desabafar. Lá em casa, uma hora eu estou angustiado, a Renata vem com palavras, vai dar tudo certo. Outra hora ela está atribulada, eu chego, acalma, e assim a gente vai, um fortalecendo o outro. E a gente parte para a palavra, a gente
E a gente vai caminhando. Porque senão, se você não tiver esse auxílio, essa busca, porque existem momentos que a gente só fica acumulando, e você não mira, não tem um profeta, não tem alguém que você possa chegar e como fez essa mulher, e se derramar, e colocar, e deixar transparecer aquilo que nós estamos sentindo, que você está sentindo, diante daquele que pode resolver o seu problema. Às vezes a gente fica, querendo ser super poderosos ou super-heróis, acharmos que a gente pode controlar tudo e ser tipo como se fosse a coluna, né? Até a coluna, meu irmão. Às vezes a gente tem aquela pessoa, né? Aquela pessoa que não, aquela lá é o para-raio da família. Mas essa pessoa também, ela tem as suas dificuldades, as suas limitações, as suas angústias, os seus sofrimentos, a sua dor. E essa pessoa também precisa de um auxílio. Essa pessoa também precisa de uma ajuda. E quem vai ajudar? Então, a gente tem que ter consciência de que existem momentos, depois de identificado o problema, e pegando como exemplo a atitude dessa mulher, partir para resolver o problema. Parta para resolver o problema. Eu estou trazendo essa palavra para te motivar, para poder você sair. De repente você parou, de repente você prostrou, de repente você desanimou. Mas lute mais um pouco. Lute mais um pouco. Se não der para resolver, meu irmão, às vezes a gente tenta resolver na nossa força, nosso empenho, enfim, não dá. Às vezes a ajuda, às vezes o que eu estou precisando, não sou eu que de repente vou prover. Pode ser uma outra pessoa. E pode ser o Senhor, Ele age de várias formas. Então, que a gente faça isso. Que nos momentos difíceis, e que a gente fugiu do nosso controle, busque ajuda. Vá naquela pessoa que você olhe para ela e fala assim, essa pessoa aqui, ela pode me ajudar. Vou desabafar com ela. E terceiro, quando chegar diante dessa pessoa, seja sincero, seja verdadeiro. Não tente maquiar. Coloque para fora, como essa mulher fez. Ela se derramou diante daquele homem. Ela, às vezes a gente revela as nossas... acaba revelando aquilo que está dentro da gente nos momentos mais difíceis. Quando a gente está na lona mesmo. Quando a gente já chegou no fundo do poço. Quando não tem mais jeito, aquela coisa de... aí a gente tem a capacidade de falar assim, não, realmente aconteceu isso, mas eu já estou destruído. Ou às vezes já aconteceu já até a questão. E aí vem à tona, a bomba explode. E aí o que vai fazer? Lute pela sua família. Se tenha algo que tenha que, algum problema que tenha que ser resolvido, resolva. Faça como essa mulher, vai em busca e resolva. Por quê? Porque a gente vê casos na Bíblia, a gente tem exemplos na Bíblia de homens de Deus que foram passando a mão. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E lá na frente, deu problema. E aí eu quero citar o caso de Davi, com Absalão. O menino, ele mata o próprio irmão, ele é banido, aí de tanta conversa, aquela coisa toda, Davi deixa ele retornar, mas ele fique lá e eu aqui. Para você ver como que é, um homem segundo o coração de Deus. Como que a gente está nessa linha, sabe, de uma passar para um lado, para o outro, tão fácil. É uma linha tênue. E Davi fala, eu não quero recebê-lo. É ele lá e eu aqui. E ele insiste tanto, que ele chega, o filho, né, o Absalão, ele insiste tanto de ir na presença do rei, do pai, para querer falar com o pai, que ele incendeia uma vila
vizinha, o cara, para poder despertar, sabe, essa coisa, para ele chegar, que ele tentou de todas as formas e não conseguiu. Então, eu vou tacar fogo em tudo aqui, que aí vão me levar na presença dele. E foi o que aconteceu. Ele chega naquele momento, na hora de para colocar as coisas, né? Fala assim, ó, o que aconteceu foi isso, você errou e tal, me dá um abraço, e tratar o problema. Não. Dá um beijo, né? Está tudo certo. Está tudo bem. Está tudo legal. E a gente viu no que deu. Então, não deixe para depois. Identificou o problema, tente resolver. Não conseguiu resolver? Fugiu da sua alçada, do seu controle? Busque uma pessoa para te ajudar. Busque ajuda. Às vezes a gente fica mesmo com vergonha, né? Às vezes a gente tem essa coisa, a gente, ser humano, a gente tem essa coisa de ficar envergonhado com certas situações. Mas quando você encontra pessoas que, não estou dizendo que é só da igreja não, entendeu? Você encontra pessoas sérias, pessoas que vai ouvir o seu problema e não vai, tipo assim, não, vai ouvir e não vai passar, não vai querer ficar, vai querer buscar te ajudar e não vai te expor. Isso é maravilhoso, quando você encontra pessoas assim, pessoas dispostas a te ajudar, sem nenhum interesse, sem querer te prejudicar, sem querer te expor, mas pelo simples fato, porque ele te ama também, você é irmão dele, nós somos irmãos um do outro. Então é isso. E o quarto que eu ia dizer era isso mesmo, resolva o problema. Todos nós criamos expectativas sobre a vida, toleramos até certo limite algumas frustrações. Quando elas extrapolam este limite, que é pessoal, cada um tem um limite, né? Cada um lida com as frustrações de formas diferentes. Então, quando isso extrapola, né, e nos fazem sofrer, significa que algo está em desequilíbrio e é preciso resolver. Isso quem explica é essa psicóloga. Segundo a psicóloga Denise, a dor emocional se torna física quando a intensidade que damos ao fato que nos magoa chega a interferir na atividade cerebral de modo a dificultar o envio de estímulos nervosos responsáveis pela execução de algumas funções no nosso organismo. O cérebro deixa de comandar algumas funções, alguma função do corpo, e o corpo reage sinalizando onde está o problema. A gente se adapta às novas situações. Isso é um processo natural. Porém, quando algo nos machuca, a ponto de extrapolar os nossos limites, a dor emocional bloqueia algumas funções físicas, que já é propensa a ter problemas, ou intensifica os sintomas de algumas doenças já existentes, explica Denise. Quando a pessoa tem uma doença que tem origem emocional, dificilmente consegue desempenhar com total desenvoltura suas atividades sociais e começa a dar sinais físicos. É um conjunto de fatores que se somam e vão se acumulando. Quando o corpo reage com sintomas de alguma doença, é porque a pessoa extrapolou o seu limite emocional e o organismo responde tentando eliminar essa dor. E aí, às vezes, a gente vê pessoas passando por algumas situações, às vezes as pessoas, para se aliviar dessa dor, dessa pressão tão grande, elas tiram a própria vida. Elas começam a se cortar. Elas começam a fazer algo para tentar, de alguma forma, aliviar essa pressão, essa dor, essa angústia. Sintomas que podem estar relacionados a esse sentimento reprimido, de a gente guardar, de a gente ficar só acumulando, de a gente ficar só guardando essas coisas. Físicos, úlceras, hipertensão, alergias, asma, estresse e, a longo prazo, câncer. Psíquicos, irritabilidade,
ansiedade, agressividade, nervosismo. Isso tudo a gente vê nos dias de hoje. Tudo, ansiedade, as pessoas estão nervosas. Eu vejo isso no trânsito, eu estou no trânsito, daqui a pouco, até eu mesmo estou ficando meio maluco, sinal mal abre, eu já estou buzinando, já estou querendo. Às vezes a gente estou tomando conta. Sociais, queda de desempenho no trabalho, tendência ao isolamento, apatia, conflitos domésticos, entre outros. Então, várias coisas que estão atreladas a essa questão do equilíbrio emocional. E um lar emocionalmente equilibrado faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque uma hora, eu estou dando um exemplo de uma situação aqui que eu peguei no texto bíblico, mas eu não sei qual o contexto, né, qual o seu contexto, em que você está inserido. Não sei qual o problema que você está enfrentando, mas uma hora chega um problema. E será que a gente está psicologicamente preparado para poder enfrentá-lo? Quando esse dia chegar? Será que a gente vai ter essa postura dessa mulher de quando se deparar, porque ela não recebeu a notícia, ela estava ali no momento e o filho morreu nos seus braços? Será que a gente vai ter essa capacidade de ter um equilíbrio tão grande de tentar resolver os nossos problemas? De tentar resolver a questão, de buscar ajuda, de ir na pessoa certa? Ou muitas vezes, meu irmão, é você e Deus. Mas que nunca falte a esperança. Essa mulher, ela tinha uma esperança ainda. E esse homem foi lá, esse homem ressuscitou, né, esse garoto reviveu, esse garoto teve a sua vida restaurada, em demonstração de esperança, determinação, de fé, de garra dessa mulher, mas que no final a gente viu que quando ela viu o profeta, ela também estava sofrendo. Ela estava ali suportando, mas teve um momento que ela desabou. Desabou na hora certa, no momento certo, diante da pessoa certa, o qual poderia resolver o seu problema. Então, meu irmão, não sei a dificuldade que você tem passado, a luta que você tem passado, mas eu quero te pedir, não desista. Não desista, tenha fé, tenha esperança, sabe? Seja uma pessoa resiliente, procure. E quando você achar que não está dando mais, que você já está no teu limite, meu irmão, busca ajuda. Busca ajuda. Procure pessoas que podem fazer a diferença, que podem te ajudar, que possa conversar com você, que você possa, às vezes, só desabafar, botar para fora. Porque acumular, como a gente viu isso aqui, uma pessoa que entende do assunto, né, que pesquisadora, ela coloca isso para a gente. Ela traz isso, de que você acumular mágoa, acumular coisas ruins, sentimentos ruins, essa pressão que a gente sofre o dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, faz mal. Faz mal. Por isso que a palavra, ela é perfeita. Ela fala para a gente, perdoa, perdoa. E quando você libera o perdão, você é curado. Quando você recebe o perdão, você é curado. Por quê? Porque o perdão, ela tem também essa capacidade, sabe, quando a pessoa perdoa, de liberar o perdão, essa capacidade de cura, de alívio. Sabe esse sentimento de alívio que a pessoa sente? É isso. Ai, estou aliviada que eu fui perdoado, que eu liberei o perdão para aquela pessoa que tanto me maltratou, aquilo, eu lembro, mas essa coisa não, a intensidade disso não é como antes, eu não tenho mais aquela, sabe, isso te dá um alívio, te traz uma paz. Então, a gente acumular lixo não é benéfico, é maléfico para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa família. Por isso que uma família emocionalmente equilibrada, bem emocionalmente equilibrada, ela pode fazer a diferença no momento de luta, no momento da angústia. Amém? E que possamos confiar em Deus, porque, meu irmão, Ele não desamparou a gente. Então, eu vou até o final, porque a vitória não vai vir, né? Ela já é na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos estar orando?
Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, queremos Te louvar e Te engrandecer, Senhor, porque o Senhor deixou bem claro para a gente, no texto bíblico, que no mundo nós teríamos aflições. Mas, Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és aquele que no momento de dificuldade, no momento de luta e de angústia, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Nós podemos, Senhor, diante de tanta luta, de tanta pressão do mundo, a gente tem a quem recorrer. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor é acessível. Senhor, obrigado, Pai. Guarda, Pai, cada coração aqui, cada mente, Senhor. Cada família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá estratégias. Nos dá, Pai, equilíbrio emocional. Nos dá, Pai, a sua paz, que diante de tanta tribulação, tanta tempestade, tanta luta, a gente possa prosseguir, Pai, mesmo diante de tudo isso, porque o Senhor não morreu em vão. O Senhor nos inaugurou um novo e vivo caminho. Fortalece, Senhor, cada família aqui. Pai, nos encoraja, Pai, a enfrentarmos os nossos problemas e sair, Pai, da inércia. Que possamos, ó Deus, avançar. Que possamos, ó Deus, buscar resolver os problemas, Pai, que tem que ser resolvidos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos encoraja, Pai. Pai, nos traz ânimo, Senhor, para que possamos, Pai, voltar a caminhar. Possamos, ó Deus, lutar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos lhe dar, ó Deus, Pai, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, Pai. Que possamos ter, Pai, uma intimidade contigo tão grande, Senhor, tão grande, que nesses momentos de angústia e de dor, Pai, que nós possamos ter essa consciência de que precisamos, Pai, de ajuda, e o Senhor é o nosso socorro, Pai. Obrigado porque o Senhor usa cada um dos meus irmãos, Senhor, cada um aqui, Pai. Cada um aqui pode fazer a diferença na vida de alguém, Senhor. Alguém que está sofrendo, alguém que está angustiado, depressivo, Senhor. O Senhor age como o Senhor quer agir, Senhor. O Senhor é aquele que, mesmo a gente maquiando, mesmo a gente dizendo que está tudo bem, Tu és aquele que conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que nós temos passado, no individual, cada um aqui. O Senhor sonda a nossa mente, Senhor. O Senhor nos conhece por inteiro, Senhor. Conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas angústias, Senhor. Pai, colocamos diante de Ti tudo isso, Senhor. Todo o peso, Pai. Toda a pressão, Senhor. Colocamos agora diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece. Nos encoraja, nos dá ânimo, Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque Tu és maravilhoso. A Tua salvação nos alcançou, Senhor. Isso já é motivo de alegria. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. O Senhor não dorme. Meu irmão, uma hora vai passar. Não tem como dar ruim para sempre. A vitória já é na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.